não pode vir, porque ela está com problema, não pode vir. Ela tem outros problemas, né? E virá o doutor Uraí Barroso, que é psicólogo, psiquiatra, Obrigada, Lima. Obrigada a todos pela confiança, a DDE pela oportunidade, pela confiança. Bom, a gente vai abordar uns temas assim, né? Vamos dizer, relativamente não muito simples, mas simples. Como abordar suicídio, aborto, separação conjugal, obsessão e homossexualidade no atendimento fraterno. É claro que vocês já sentiram durante o curso que não existe receita de bolo. A gente recebeu uma série de dicas e claro que a gente coloca no atendimento fraterno um jeito muito pessoal de fazer. E claro que nós temos mentores espirituais que nos assessoram, pessoas que estão ali ao nosso lado dando essa sustentação também, a própria espiritualidade que trabalha na casa. Então nós estamos sempre sendo muito bem assistidos. Só que para isso a gente precisa estar munido de muito boa vontade. Então não existe receita de bolo. Talvez o que eu vá passar aqui para vocês seja algumas considerações importantes para que do seu jeito você transmita aos irmãos que estão envolvidos com esses temas. E é super importante que a gente goste de fazer atendimento fraterno, que a gente não cubra simplesmente um local que está vazio para se fazer na casa, mas que goste de pessoas no sentido de conversar, muito mais do que informar. Ninguém quer informação sobre a doutrina espírita, que tem N literatura sobre isso. Todos querem uma comunicação. E o processo de comunicação ele é um processo de via, de mão dupla. É para lá e para cá. Existe todo um contexto acontecendo, espiritual, pessoal, né? Material. Então a gente precisa levar todo o contexto também, tá bom? Então vamos lá. Chover no molhado. Por que essa expressão? É interessante que às vezes eu também sinto isso, mas eu já ouvi isso algumas vezes, né? A gente vai chover um pouquinho no molhado, e até porque a gente reiteradamente, o Aguinaldo fala muito isso, se a gente ler um livro várias vezes, se a gente conversar com uma pessoa sobre o mesmo assunto algumas vezes, muitas vezes, a última vez certamente vai trazer coisas que a vez anterior não trouxe. E a gente vai colocando na cabeça algumas coisas diferentes, porque os nossos pontos de vista vão mudando. Porque, às vezes, quando eu vi aquele primeiro assunto, eu estava ali. Mas, quando eu vejo esse assunto de novo, eu posso estar lá. Ou no próprio assunto. Então, colocarmos no lugar do outro é sempre importante. E desconsiderarmos alguns assuntos, porque a gente já ouviu, não é uma boa escolha, principalmente para um espírita. Então, chovendo molhado, claro que tem também, a gente tem que levar em consideração que tem diferente intensidade e característica de chuva. E depende muito da absorção do solo, né? Essa frase é do Bob Dylan: uns sentem a chuva, outros apenas se molham. A proposta desse curso não é ninguém se molhar. A proposta é entender. A proposta é realmente se envolver, né? Então, vamos lá. E como recordar é viver, me desculpem, mas a gente precisa fazer essa introdução para depois entrar nos assuntos específicos. Então, vamos lá. A alma do atendimento fraterno, segundo Joana de Ângeles, vocês vão receber uma apostila onde ela está falando isso, é amizade, a proposta de libertação, compaixão e esclarecimento, sem julgamentos ou resolução do problema. Também não cria expectativa ou nem ansiedade de querer resolver. Por mais que você saiba que não pode, às vezes fica uma ansiedade muito grande em ajudar, mas ajudar resolvendo. Às vezes a própria resolução é que é o aprendizado em si, não a solução. É a busca pela resolução, que o nosso irmão precisa passar por isso. Acolhimento e promoção de reflexão para transformação pessoal e possível, quiçá, resolução ou pelo menos adaptação. Porque se eu tenho uma doença crônica, eu preciso aprender a lidar com ela. A cronicidade da própria doença, o fato de eu encará-la dia a dia e vendo-a de uma forma diferente pode mudar, quiçá até a cura, mas se não tiver, eu vou me adaptando e vendo de uma forma diferente, eu vou ficar muito melhor e melhorar a qualidade de vida. O atendimento fraterno é, na verdade, segundo Joana, também um roteiro no labirinto. A aplicação da psicologia espírita, roteiro espírita, não seu. Nós estamos ali para passar a doutrina espírita. Claro que o seu entendimento, mas não outras coisas.
Outras coisas podem ser muito importantes também, mas não são, muitas vezes, pontos de vista, às vezes, coerentes com a doutrina. Então, existem terapias alternativas, algumas coisas são complementares, mas enquanto fazemos atendimento fraterno, somos mensageiros da doutrina espírita. Isso é extremamente importante. E claro que cada um vai impor ali o seu próprio estilo, né? A abordagem, eu gosto desse tema, é sempre sistêmica, em todos os casos. Você não vai no tema. A pessoa está com uma problemática, mas é muito importante que a gente entenda que é uma pessoa, é um complexo de pensamentos e de ações, né, e de contextos onde ela está inserida, que tem que ser levado em conta. Então, bater um papo rápido para conhecer com quem que você está falando, a pessoa não é o seu problema. O seu problema é apenas um estado, naquele momento, uma situação que ela esteja enfrentando, mas ela não é o problema. Ela é muito maior do que isso. E a gente tem que entender isso. Então, abordagem sistêmica em todos os casos. Você e os atendidos, a espiritualidade e o contexto, ou seja, você não está sozinho, nem a pessoa. Ela está também acompanhada do seu mentor espiritual. Às vezes, até a espiritualidade permite que espíritos que não estão muito bem intencionados estejam acompanhando, até para que ele ouça também o que você vai dizer. E às vezes até pode ser esperada uma reação um pouco agressiva, um pouco antipática, e cabe a você dizer: calma, eu realmente talvez não consiga resolver sua vida, mas eu estou com uma vontade de te ouvir, uma vontade de te ajudar, conta um pouco para mim, pelo menos eu vou tentar, né, te fazer sentir um pouco melhor. O Espiritismo marcha ao lado do progresso, aceita tudo quanto ele comprova, mas não se detém onde a ciência para. E a gente vai falar de aspectos aqui que envolvem ciência hoje. Porque a ciência estuda os efeitos. O Espiritismo, ele remonta às causas. Isso está na Gênese, no capítulo 10. Bom, o que é regra universal, não só nesses temas que a gente vai abordar hoje, mas em todos os outros temas? É regra geral. Prece antes do atendimento. Às vezes a gente chega na corrida do dia a dia, está na cadeira, não pode. Prece. Os mentores estão ali, eles precisam que a gente esteja concentrado, cuide de muita vontade, e que a gente realmente se prepare. Porque só eles sabem o que a gente vai atender. A gente não sabe. Além da prece, comunicar-se com naturalidade. Não procure palavra difícil nem fácil demais, seja espontâneo se você sentir. Lembre que é um processo de comunicação. A sua mensagem ela é muito bem clara para você. Mas os especialistas de comunicação dizem que nada, absolutamente nada garante que o que você está dizendo, a sua mensagem, chegue no seu receptor da forma que você queria. Então vai vendo, né, se o caminho está bem traçado, se o trem está fazendo sucesso. Senão a gente pode ir sentindo no outro. Se você não está motivando, pelo menos um interesse, tenta dar um pouquinho de caminho. Então ficar falando coisas difíceis, citações, são importantes, mas não cabe ali. Ali são duas pessoas, uma tentando ajudar, uma sofrendo. Cabe uma conversa boa, uma conversa com um amigo, uma conversa com o irmão. E conversa com o irmão a gente não fica blá, 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 não, a gente é blá, blá, mesmo gostoso, né? Com muito respeito, também não vai entrar na intimidade que a gente teria com o irmão, que é diferente. Mas no contexto de encará-lo como uma pessoa que precisa e a gente está disposta a ajudar. Chamar sempre a atenção para os acertos e para a reflexão. O erro foi o que me motivou. Erro, situação, não sei se a gente pode chamar de erro em algumas situações. Mas seja qual for, a relação motivou a ida até o atendimento. Para ir contar uma pessoa que não é, uma pessoa que assinou que é um psicólogo, ele tem a confidencialidade como obrigação. O médico ele, tá? Isso no código de ética, aí dele se falar da vida dos outros. Ali não é uma relação de confiança, porque você pode sair fora de falar, mas você jamais deve fazer isso. Essa pessoa está passando por dificuldades muito sérias, ela vai até uma casa religiosa e confia em você. Olha a gravidade, né? Então, e essa pessoa não é o problema. Essa pessoa, como eu disse antes, ela é muito maior do que isso. Então, a gente não tem que ficar, isso que nem filho, né? A gente não tem que chamar a atenção só para o erro. A gente tem que empoderar esse indivíduo, fazer com que ele seja resiliente. É muito mais do que enfrentar. Enfrentar com dor, enfrenta com tristeza, enfrenta com raiva, com amargura. Não, ser resiliente e tentar tirar alguma coisa positiva da dificuldade que eu estou passando.
É extremamente importante que a gente faça isso. Lembrar que viver é um ajuste às experiências. Todos nós somos, entre aspas, experimentados. Nós provocamos e o céu nos provoca, no sentido de termos que amadurecer nas nossas necessidades. Então a gente vai ficar com consequências e passar por situações novas. Acontece que muitos se desequilibram nesse processo e cometem erros. Mas quem não comete erro? Jamais fazer revelações. Às vezes a gente está atendendo e você sente uma energia antipática. Às vezes uma entidade. Tem pessoas que têm condições de sentir isso. Eu vejo. Já ouviu aquela expressão? Não é nem be quiet, é shut up. Não é fica quieto, é cala a boca. Não tem que passar isso. Obsessor, vixe, se a gente for contar, né? Aqui já deve ter um montinho já acompanhando a aula e observando nosso comportamento à espreita, por que não? Espíritos apenas que precisam se, vamos dizer assim, se colocar de uma forma diferente, melhor do que a que vem se colocando. E é necessário que o escândalo venha, mas não é daquele pelo qual ele vive. Então, o que a gente precisa lembrar? A obsessão em si, se o indivíduo está preocupado, mas tem um espírito, meu filho? Não sei, né? Eu sei, mas espera um pouquinho. Você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, tem um anjo de guarda, seu mentor espiritual só para você. Você está preocupado se tem alguém aí tentando te prejudicar? Se tiver, depois eu vou contar para vocês como é que eu encaro obsessão, como é que eu considero, né? Mas não interessa, porque você não precisa fazer revelação. Suponhamos que o indivíduo esteja muitíssimo deprimido. É um contexto que, se houver um processo de obsessão, seja ele primário ou secundário, por quê? Eu posso ter um problema endógeno, eu já estou com resgate muitas vezes de uma vida anterior e tenho uma depressão que eu vim para lidar com ela. Então, eu já tenho esse problema endógeno. Se eu não lido muito bem com isso e entro num processo total de desesperança, depressão e papá, o que vai acontecer? Eu estou vibrando numa faixa etária e eu posso realmente entrar também num processo obsessivo. Ou eu posso estar muito bem, não tenho uma depressão endógena e eu, infelizmente, reclamo e sou muito desesperançoso e fico, enfim, com pensamentos que vão atrair indivíduos assim. Então, seja a causa primária, seja a causa secundária, não interessa. Então, o que interessa é que a gente esteja presente. Então, não tem que se concentrar nesse processo. Vamos nos concentrar no que está levando a um possível processo obsessivo. Jamais permitir vínculos não fraternos e não restritos ao atendimento. Claro que você pode estar atendendo uma pessoa que você conhece da própria casa. É sempre bom separar aquele amigo lá de fora, né, daquela pessoa que você está ali com uma confidência que muitas vezes não faz parte do métier que ela exporia lá fora. Então, não fazer vínculo com as pessoas no sentido assim, chegou a atender lá, já pensou, ela está no grupinho lá na palestra, você chega lá, ai amor, melhorou, eu te senti tão mal da última vez que a gente conversou, você estava tão deprimido, você melhorou? O indivíduo não te deu autorização para revelar sobre a vida dele. Então, vai ficar vinculado lá ao atendimento. Se ele quiser ser seu amigo, ele faz uma aproximação de ser seu amigo, uma aproximação de outro tipo, né? Ser simpático é sentir com o outro. Agora, ser empático é se sentir no lugar do outro, é compaixão, é estar como, né? E aí a gente começa, eu costumo brincar que eu não sabia o que era HIV, eu não sabia o que era AIDS, eu não sabia o que era tratamento com AZT e companhia, né? Mas eu imaginava, eu sou da área de saúde, eu imaginava, até hoje eu tive um acidente com uma agulha e tive que fazer o protocolo. Eu senti o que é que os nossos irmãos que têm passado por isso. E mudou a minha visão drasticamente. Eu, graças a Deus, até hoje nunca tive um câncer, uma coisa mais grave. Mas eu fiz, eu nadava quando era adolescente, e eu fiz. Eu brinco que a gente usava, como é que chama? Tampon, Havaí, né? Raíto del Sol. Então, o fator de proteção era menos 30, menos 40, olha o Johnson. A gente brinca, mas todo mundo me alertava. Eu não fiz um câncer, mas eu fui fazer um câncer no nariz aos 40 anos. A palavra até então era tão desconhecida e longe de mim. A espiritualidade me deu um câncerzinho bem, né, suave. Na verdade, eu busquei, né, porque eu me protegi adequadamente. Mas quando a palavra câncer veio morar aqui dentro, mudou completamente.
Então, é claro que você não vai sentir sempre dentro da problemática, mas tente estar mais perto dela no sentido de compreender, para ver como as coisas são diferentes e como a sua disposição muda no atendimento. Além disso, atentar-se ao que não foi dito diretamente. Muita coisa está na subliminar, né? E a gente precisa, mas parece que isso te incomoda um pouquinho. Quer falar sobre isso mais um pouco? O que está acontecendo? Não sei, mas me parece que tem alguma outra coisa, você ficou constrangido, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Estou dando um exemplo bom, mas qualquer coisa que o corpo não está batendo com a boca, né? E a gente pode sentir isso. Mas eu tenho uns medos aí. Quer falar um pouco sobre esses medos? Não quero, e fica constrangido. Não, você está em casa, quando quiser falar. Então vamos falar um pouquinho. Tenta colocar-se como um amigo real para que a pessoa sinta confiança, né? E lembre-se, pelo amor de Deus, cada caso é um caso. A gente fala que na área de saúde não existe figura de livro. Figura de livro é só no livro. Todo mundo na área de saúde sabe disso. Tá? E a gente tem que saber isso no atendimento fraterno também. Cada indivíduo é único, é uma obra perfeita e única da criação. Não tem como usar a mesma coisa em todos os casos. Porque também cada atendente é um. Não tem como impor ou imprimir o jeitinho do outro. Então, é óbvio, como eu disse para vocês, é impossível abordar todos os detalhes envolvidos no atendimento fraterno de temas tão complexos. Complexos não porque eles são em si complexos, mas porque nós temos as nossas dificuldades de compreendê-los. Não na literatura, mas na vida, na coisa palpável. Mas vamos a alguns procedimentos que podem ser adotados em algumas dessas situações, que é a minha proposta para vocês. Alguns procedimentos, tá bom? Ou mais ou menos como eu penso, e vocês podem contribuir. Não concordo com alguma coisa, a gente se ajudar. O primeiro tema proposto, suicídio. Suicídio é atentar, obviamente, contra a própria vida. Infelizmente, no caso do suicídio, é chegar a cabo. Né? É realmente matar o seu corpo físico, porque nós sabemos que morte não existe. Então, se nós pegarmos, é lógico que eu não citei todas as perguntas do Livro dos Espíritos, ou mesmo as passagens no Evangelho e outras obras do Pentateuco, ou mesmo complementares, porque eu queria dar uma base. Então, a gente vai se basear em algumas das respostas para dar continuidade ao nosso pensamento. Então, na 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos são enfáticos: não. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Se Deus deu a vida, só Ele pode tirá-la. No item A, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. No sentido que muitas vezes existem coisas dentro de todas as coisas. Então, existem os subitens de cada item. No sentido de que o motivo para alguém tentar ou realmente acabar com a sua própria vida corporal é muito particular. Muito particular. Vai da intenção, vai do estado mental, psiquiátrico, emocional, enfim, espiritual e uma série de coisas. E, inclusive, a rede já foi desse motivo, que muitas vezes também o motivo é social. Né? Bom, no caso do suicídio, se existe um suicídio em potencial, a gente tem que passar a noção de responsabilidade. É extremamente importante, com todos aqueles quesitos, com carinho, com comunicação, com atenção, com tudo aquilo que a gente falou. Mas é extremamente importante passar a noção da responsabilidade sobre sua própria vida. Sabe o que a sua atitude significa aos olhos de Deus, meu irmão? Já refletiu sobre isso? Você já se informou como é que a religião vê essa questão do suicídio? Você pode interromper a sua vida, meu irmão, mas você sabe se está pronto para enfrentar as consequências que envolvem o fato do seu problema não terminar e que você causará maior dor, não só para si, mas aos que te amam? Já pensou sobre isso, meu irmão? Já pensou se esse é um bom modelo de resolução de problemas para deixar para os que te amam, por exemplo, para os teus filhos? Acha que assim se resolve problemas? Seria esse o exemplo bom para ser deixado?
Você ama verdadeiramente alguém? E se ama, você aconselharia essa pessoa a cometer suicídio diante de uma grande dificuldade? E se fosse o contrário, seu filho, sua mãe que cometesse ou tentasse cometer o suicídio, como você se sentiria? E aí a gente vai entrar em toda aquela proposta evangélica de pôr não só uma luzinha, mas quiçá um holofote no fim do túnel. E é o fortalecimento, claro que isso aqui tem N desdobramentos e jeito de ser abordado. Meu irmão, você nunca estará sozinho. É um filho de Deus, um irmão de Jesus. Tem um irmão que zela por ti no plano espiritual. Se tem que colher os frutos dos seus erros, que os colha, pois esse será um grande acerto, ou seja, a colheita dos erros. E dos acertos colherá também as consequências boas, não se esqueça disso. Com ajuda médica, porque muitas pessoas que tentam suicídio estão depressivas, emocional e espiritual, você terá a oportunidade de ver a vida de uma outra forma. Quem sabe até será um companheiro nosso aqui na casa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, desculpe, a gente tem N coisas para falar para quem atenta contra a própria vida, né? É muito difícil você estar diante de alguém que perdeu totalmente a esperança. A gente tem que dar um jeito de renovar essa esperança. E para quem tinha um ente querido e esse suicidou, né? Eu fiz algumas situações que eu já enfrentei no atendimento e é difícil. Ops, só um minutinho, voltando. Muito bem, houve o suicídio já. Muitas pessoas não resistem, então, às dificuldades. Isso é o que a gente vai estar abordando com a pessoa que chegou lá. E, infelizmente, meu irmão, se desequilibram e recorrem a essas rotas de fuga muito inadequadas, como aconteceu com seu ente querido. O pai não quer que os seus filhos sofram ou que se perdam, mas que eles aprendam. Nada está perdido. Haverão outras chances de aprendizado, outras vidas. Faça muita prece, é o melhor que você pode ofertar para o seu ente querido nesse momento. Jamais chame-o à sua presença, cobre-o, ocupe-o. Ele necessita de amparo, não de desespero. A espiritualidade amiga vai cuidar dele. E fale isso com convicção. Nós somos espíritas e sabemos que é isso mesmo. Então tem que apresentar isso com muita convicção. A saudade é muito difícil, porque não menospreze a saudade. Nós temos irmãos, pais, filhos. Pelo amor de Deus, né? Se alguém dos nossos queridos se suicida, é muita dor, é muita saudade. A saudade é muito difícil, mas nada, infelizmente, o trará de volta para essa vida. Então, tente ressignificar tudo isso, praticando o bem, agradecendo aos que ficaram e orando sempre. Vocês se reencontrarão em algum lugar. A gente não sabe. Enquanto isso, concentre-se nos que ficaram e eu acho que seu ente querido irá gostar disso, assim que puder ver tudo o que está acontecendo e se recuperar no plano espiritual. Se quiser, frequente a nossa casa e quando quiser, estude e trabalhe conosco. A proposta de estar junto é sempre boa, é a do pertencimento. Se a família não apoiou, se a sociedade não está apoiando, se os amigos pularam fora, seja qual for o problema, o indivíduo tem que ter essa noção de pertencimento. Por isso que a família é tão importante, né? Eu posso não estar junto dela, mas eu sei que é o lugar para onde eu posso correr, né? Os filhos mesmo, às vezes, eu quero independência, mas apertou o calo, sabem que existe lá um ninho. Não é porque querem superproteção, não é isso, mas essa sensação de que eu pertenço a algum lugar, a alguém que se importa, né? Então é sempre importante passar isso. Com relação ao suicídio, basicamente, como vocês veem, o tempo é curto, basicamente seria isso. Um outro tema bastante difícil para as pessoas às vezes abordarem é a questão do aborto. Vale a pena a gente lembrar vamos dizer assim, alguns aspectos desse assunto para a gente poder discutir no atendimento sobre ele. Vale a pena lembrar que aborto é interrupção precoce de gestação, tá? E isso é até a 8ª semana na fase embrionária ou fetal, que vai até mais ou menos a 22ª. Depois disso, você provocou uma morte que já é um natimorto, que pode ser espontânea também, ou fez uma cesárea, dependendo, ou então é um prematuro. Mas aborto é até a 22ª semana. Pode ser espontâneo, muitas pessoas perdem os seus nenéns por uma morte intraútero por N motivos médicos ou ambientais, ou mesmo provocado. E os métodos variam entre si, podem ser mecânicos ou medicamentosos. Entre
os abortos provocados, ou chamado induzido, por razões médicas, que leva também o nome de aborto terapêutico, por lei no Brasil, ele pode ser realizado pela classe médica, e o médico não é obrigado a realizar, mas aquele médico que se propõe a fazer, ele pode ser feito mediante ordem judicial em casos de estupro, risco de vida para a mãe e concepto com defeitos graves. Concepto é a mesma coisa que o neném, tá? É o feto ou o embrião. Com defeitos graves e irreversíveis que irão comprometer a sua vida, como no caso, vocês sabem que tem a lei para anencefalia e tem jurisprudência para outros defeitos múltiplos. Sem razões médicas, ou seja, qualquer outro tipo de motivação, é chamado aborto eletivo. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que tanto o espontâneo como o induzido, eles são muito comuns, infelizmente, na população. Muito comuns. Para vocês terem uma ideia, eles são feitos por muitos leigos ou curiosas, que resultam em complicações, especialmente infecções e até na morte da mulher. Vocês terem uma ideia, no Brasil, morre uma mulher a cada 2 dias em função dessas complicações. Então, o aborto no Brasil é considerado um problema de saúde pública. Tá? Bom, no Livro dos Espíritos, o que nós encontramos? Não muito diferente da 944, é vida. É vida, tá? Não interessa. Os Espíritos nos dizem que no momento da concepção, o Espírito começou sua ligação e depois ela vai sendo completada. Mas se estabelece o vínculo já no momento da concepção. É vida. Então tem alguns aspectos interessantes, né? Bom, na 358 do Livro dos Espíritos, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os Espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar, uma alma pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, realmente, a gente interrompe uma coisa que é absolutamente credenciada pelo Pai. Né? Ninguém engravida só porque quer, mas porque o céu autoriza. Está cheio de crianças lindas aí, em termos de 20 anos, 25 anos, com todo o período fértil teria, teoricamente, acontecendo, e não podem ser mamães. Então, quando pode, quando vem, é porque o bichinho tem que ter. Aliás, tinha aval para vir, né? Eu tenho uma amiga que ela fez laqueadura e ela engravidou. Não, minha filha, não, deu alguma coisa errada. Ela estava tomando pílula e engravidou de novo. Não, nós vamos tirar as suas tubas. Ela engravidou de novo. Tuba é trompa, antigamente chamada trompa. Tiraram e fez uma coisa, ela pode estar nos ouvindo agora. O ovário fez uma coisa muito interessante, ele se aproximou da região cicatricial do útero, ali de onde foi tirada a tuba, e ele conseguiu fazer um canal ali, um neocanal, e passar o ovócito por ali. Tinha que vir, não tinha? Os meninos são lindos, e tinham que estar aí, né? Muito bem. Qual a orientação na eminência de alguém? Ou seja, eu vim aqui porque eu tô com medo, eu tô... Jamais. Você tá louca, minha filha? Que é isso? Né? Não é assim que a gente aborda. Então, sempre, é risco de vida para a mãe? É aceito pela doutrina. Consolo e amparo para essa mãe. Muito consolo para a família, para o pai que veio procurar ajuda, a mãe está lá no hospital. Se não tirar o neném, ela vai morrer. Eles não controlam a pressão dela. Já tentou de tudo, meu irmão? Tentou. E o Evangelho fala, o Livro dos Espíritos também, que quando é risco de vida para a mamãe, esse procedimento é aceito, porque é melhor não interromper uma vida em curso em prol de uma outra que a gente também não sabe se vai sair, até porque é prematuro, né? Outra coisa, em caso de estupro, a pessoa não tem estrutura psicológica para criar o filho, estimula a adoção da criança e o acompanhamento psiquiátrico e psicológico dessa mamãe. Às vezes uma conversa faz toda a diferença. É a tal da história de mudar o ponto de vista, né? Esses processos de violência, como é que eles são vistos pela nossa doutrina? Claro que ninguém quer enfrentar isso, mas nós sabemos o que está por trás quando isso acontece na vida da gente. E Deus é justo, não é só na casa do vizinho. Deus é justo na nossa casa também. Então, consolar o vizinho é fácil,
né? Porque Deus é justo, meu irmão faz... Mas quando é na nossa casa, aí a gente fica muito bravo com o Papai do Céu e até fica de mal. Mas depois a gente faz as pazes, né? A gente vai entendendo. Então estimula a adoção, pelo menos a adoção. Pelo menos a adoção, se realmente não tiver condições, mas não faça isso de interromper a gestação. Claro que eu não posso dizer não faça ou faça, eu tenho que colocar pontos de reflexão e passar para ela que a doutrina nos ensina sobre isso, que os espíritos nos recomendam. Se o feto é mal formado, o corpo, na 335 do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso, dessa questão da proposta. Ele usa uns termos até que a gente não usa mais, de idiotia, cretinismo, isso não é mais usado. Mas a deficiência intelectual, os defeitos congênitos, múltiplos ou isolados, a gente sabe a que ele se propõe, né? Então, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução. É uma experiência temporária, reeducativa. Ninguém quer. Mas 5% da população está nascendo agora com defeito congênito. Agora, nascendo. Eu não estou dizendo nem os que são espontaneamente abortados em função desses próprios defeitos que, por um processo seletivo natural, o próprio organismo elimina, né? Mas agora, 5 em cada 100 crianças estão nascendo. Fora os dodóis que a gente não percebe ao nascimento e vai perceber depois, né? Muito bem. E a questão econômica, estética e etc., outros motes para essa questão da interrupção. Infelizmente, como os próprios espíritos nos orientam, as consequências são muito danosas, são muito nefastas. A mulher, ela tem o direito de escolher se ela quer ser ou não mãe. Até aí, não quero ser mamãe, mas a minha sogra quer, minha tia quer, minha bisavó quer, minha mãe quer, meu tio quer, meu avô, todo mundo quer, mas eu não quero. É um direito. Mas a hora que pôs o bebê na barriga... E ela o exerce, então, com recursos dos avanços que a ciência tem proporcionado antes da concepção. A hora que pôs na barriga, as coisas mudam de figura. Aí ela tem que zelar. Mas foi um acidente, eu não posso... Olha, a gente se desdobra. Vem aqui, a gente dá enxoval, a gente consegue um jeitinho. Fulano trabalha no hospital, não sei o quê. Fulano... Casa espírita não tem sempre. Infelizmente, eu não vou poder estar consolando aquela mulher que não está falando com a gente no atendimento fraterno. Claro que muitas vão acabar indo ao desespero e, infelizmente, levando a esse índice no Brasil tão triste. Mas se ela está ali na minha frente, imagina, vem aqui, vem com a gente, tem enxoval, tem curso para gestante, tem comida, tem vitamina na farmácia, tem tanta coisa para a gente te ajudar. Aqui, né, Fatiminha? Então, vai fazer isso não, fica aqui com a gente, né? Emmanuel em Vida e Sexo, no capítulo 17, admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Porém, pelo amor de Deus, não comecem, não fiquem no meio e nem terminem. Olha, se você abortar, você vai arrumar um obsessor para a sua vida. Falem para mim, quem nunca ouviu essa orientação, ouviu falar dessa orientação em caso de aborto. Não é assim, tá? Não é por medo, mas é pela consciência do correto. Não é o medo que deve motivar uma ação, e sim a consciência de que aquilo não está certo. E a partir daí abraçar aquela gravidez. Mas eu garanto que a gente pode reverter muita coisa com suporte, né? Com suporte. Mas, se ela já fez, eu me arrependo muito, eu estou aqui porque eu cometi um aborto, né? Provocado, e eu não gostaria de ter passado por isso, eu me arrependo muito. Minha filha, seu arrependimento é sincero? Não tem remorso? Para quê? Remorso não precisa, remorso é bola de ferro no pé, né? Não, estão com remorso, não vai te levar a nada, vamos andar para frente e vamos que vamos. Vamos trabalhar no bem, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Então é nisso que a gente tem que se concentrar. E na separação, né? Acha, esses assuntos quase não são atuais, né? A gente quase não tem ninguém passando por isso. E na separação? Como é que fica? Hoje os nossos amigos, os nossos parentes, a gente às vezes passa na cabeça, ainda bem que só passa, né? Fala, mas será possível que o sujeitinho, né? A sujeitinha não é a pessoa ideal. Ah, mas por quê? Você é? Né?
Se é a pessoa ideal para estar junto, acho que não. E a gente sempre é advogado de nós mesmos e o outro está sempre errado. Então vamos vestir primeiro a carapuça. Aí a gente está lá numa situação que no Livro dos Espíritos, na 695, existem várias questões que abordam esse assunto, mas será contrário, Kardec pergunta, à lei da natureza, o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? Porque eles estão falando do processo natural, etc. Por que a pessoa está ligada só àquela, discutindo a bigamia, etc. E os espíritos dizem que, na verdade, o casamento ele é um sinal de progresso na marcha da humanidade. É a constituição básica da família. Mesmo que esse casamento não seja legalizado no cartório, uma união proposta, sedimentada por um casal que às vezes não oficializou no papel. Isso hoje é considerado, tá do mesmo teto ali, se não me engano, me corrijam os advogados, mas se não me engano 6 meses já é suficiente para estarem casados, não precisa de papel, né? No 940, não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargas quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia, de repente, entre seres destinados a viver juntos. Então não é pior viver junto? Olha o que eles respondem. Amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Nós não somos obrigados a viver com ninguém. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição. Cadê o amor da união? Desde o início. Mais do que a aventura de uma afeição mútua. Então, na verdade, os espíritos estão dizendo, com isso, que a gente sofre as consequências dos nossos próprios prejuízos. Somos insensatos no momento que nos unimos e às vezes somos insensatos em pensar como é a continuidade de uma união. Eu sempre digo isso. Se você tem uma empresa e ela foi montada toda bonitinha, aí você senta e diz, vai empresa. Mas a empresa é o seu sustento. A empresa tem as suas economias. A empresa tem um monte de investimento material seu. Aí você vai lá todo dia de manhã, abre a empresa, vai lá, vê o funcionário, faz o caixa, vê se está dando lucro, se não está, o que eu vou fazer? Vou procurar. E no casamento? Olha a comparação, uma coisa material a gente investe. Numa coisa nesse nível, que inclusive tem terceiros muitas vezes envolvidos, a gente não investe. Aí a gente... a gente acaba sofrendo consequência, mas é a gente mesmo. A gente não investe. O amor acabou, outro vai começar e vai acabar. Se você não souber fazer a manutenção. Pode abrir quantas portas você quiser, meus amigos. Sua empresa vai falir. Você não sabe administrar, né? E a orientação que a gente dá? Lógico, não vou ficar falando assim com a pessoa, mas a gente tem que ter essa noção, né? A orientação. Bom, meu irmão, nós não podemos dizer que o casamento é indissolúvel, né? Separar o que Deus juntou é diferente de separar o que os instintos, às vezes, inferiores uniram. Mas cabe a nós desestimular as separações. Sempre. Por mais difíceis que elas estejam em curso. Claro, processos outros, de violência, de tantas coisas que às vezes a pessoa ficando junto com a outra, ela está em risco da própria vida. Isso é normal. Normal não, Deus me livre. Isso é comum a gente encarar. Inclusive em alguns tipos de população a violência está muito complicada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas sempre desestimular. Obrigada, André. Muitas vezes o indivíduo está passando por aquilo, lembra? Porque não soube direitinho como administrar a empresa. Tem sempre, acho que foi André ou foi o Rocha, não me lembro. Alguém falou aqui de que a moça queria matar não sei quem, aí falou assim, mas você vai fazer diferente, você vai tratar bem. Ai, mas agora não quero matar mais, porque eu comecei a tratar bem, a pessoa está me tratando bem. Tá vendo? Porque a gente sempre está esperando do outro, né? Que ele corrija tudo. E pior, né? O Aguinaldo outro dia falou uma coisa numa palestra que mal sabia ele o tanto que aquilo foi importante para mim e no meu atendimento fraterno. E em tudo. Se você não é feliz antes do casamento, você está achando
achando que vai ser depois. Mas peraí, você tem mais conta para pagar, mais responsabilidade. A firma abriu, agora você tem uma firma para cuidar, né? Você tem os, entre aspas, os terceiros, os funcionarinhos todos aí que vêm, né, juntinhos. Você tem uma situação muito mais, entre aspas, complexas para lidar do que solteiro, vida boa, só você, brigou, vai para casa. É muito diferente o casamento. As pessoas já são infelizes. Eu vou casar com ele porque eu tenho certeza que ele vai me fazer feliz. Pior, além de não ficar feliz, ainda vai fazer o outro ficar chateado. E vai pôr nos ombros dele uma responsabilidade que não existe. A responsabilidade de ser feliz é sua, né? Que mais? Bom, a gente tem que estimular que a pessoa fale dos próprios sentimentos. Ah, mas o que aconteceu? Você traiu a sua esposa? Que coisa feia, meu irmão. Não é por aí, né? O que houve, meu irmão? Traição? Existe um mote? Você se arrepende de ter traído? Ou simplesmente gostaria de trair de novo? Cara dura às vezes. Faria isso de novo, meu irmão? Não, me arrependo muito. Eu tenho uma história construída com ela. Eu quero continuar essa história. Perfeito. Então você vai, ela sabe da sua traição? Não, ela não sabe. Então ressignifique isso. Não precisa incentivar ninguém a contar coisa que o outro também não quer ouvir e muitas vezes não está preparado. Então, honestidade, tem que tomar cuidado. Pode ser que surja uma oportunidade certa, mas não cabe a nós forçar ninguém a fazer qualquer atitude que possa comprometer, porque nós não estamos lá para arcar com as consequências. Você já orou bastante? Pediu inspiração para a espiritualidade amiga? Vem trabalhar com ela aqui na casa. Busque um trabalho no bem, não necessariamente aqui na casa. Vocês têm filhos, etc. E a gente vai conversando. Mas você traiu? Tá? Isso acontece muito aí fora. Né? Jamais permitir a revelação de intimidade. Não, é porque na questão sexual e etc., a pessoa está adentrando um terreno que não é bom, principalmente se for do sexo oposto. Né? E você, o ideal é você não estimular isso. Então, eu particularmente uso esse tipo de estratégia. Eu já entendi, meu irmão, você já disse o suficiente para entender que vocês estão em desajuste sobre alguns aspectos e não estão conseguindo resolver. Então vamos conversar sobre um outro ponto de vista. Deixa eu te passar talvez algumas noções do Espiritismo e que talvez vão te ajudar a refletir muito sobre esse aspecto, né? Porque certamente, se tem coisas que vocês estão em desajuste, tem coisas que nem que seja uma, vocês estão em ajuste, né? E a gente vai trabalhar o lado melhor. Não permita críticas do parceiro, porque ele não presta, porque ele não vale nada, porque... Não, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos falar de você, até porque eu não estou tendo a oportunidade de ouvir o ponto de vista dele. E se nós estamos numa casa espírita, a gente tem que partir do pressuposto que nós temos que ser justos. E justiça significa, para eu te dar alguma opinião sobre a personalidade dele, pelo menos conhecê-lo um pouquinho. Como eu não conheço, é melhor nós estarmos concentrados naquilo que você sente. E aí a gente pode conversar e progredir melhor, né? Muito bem. As perguntas reflexivas úteis, que muitas vezes fazem parte aí desse cabedal de coisas que podem nos ajudar. Realmente, minha irmã, vale a pena interromper a história da vida de vocês dois? O que motivou essa decisão? Esse mote ainda existe? Você só acertou nessa união? Ou seja, nessa que você está buscando? Será que você errou na anterior, com seu parceiro anterior? Será que realmente foi um erro? Tudo que vocês construíram, você acha que foi um erro? Vocês têm uma cama macia para deitar? Vocês já comeram juntos, em família? Vocês estavam juntos no parto do primeiro filho, do segundo, do terceiro, do quinto, do 16º? E será que não se concentraram muito no papai e na mamãe e esqueceram do homem e da mulher? Cadê o homem e a mulher dessa relação? Estão no filho, estão no patrão, estão na funcionária, estão em qualquer outro lugar. Cadê o homem e a mulher dessa relação? Tem que resgatar isso, né? O que você se apaixonou, tem certeza que não tem mais? Ah, o corpinho bonito, provavelmente depois de uns 20 anos, talvez não seja o mesmo, mas continua com o mesmo cheiro. Aquele cheiro que você gostou, né? Tem uma série de peculiaridades que você pode retomar. Então você provavelmente acertou em todas, né? Amou e compreendeu mais do que pôde? Tem certeza que você fez tudo
para que desse certo? E que agora a melhor decisão é a separação? Você tem a percepção das consequências? Você por acaso está querendo se livrar de alguém com quem você foi casado? Você só vai aumentar a família de outras casas, porque indivíduo separado é sempre da sua família. Ou alguém aqui duvida disso? A psicologia sistêmica, a terapia familiar ensina isso. O indivíduo é sempre da família. Você tem filhos com ele? Ele é sempre um contato seu, mesmo que você não queira conversar com ele. As atitudes dele vão ter uma interferência direta na sua vida, na criação dos seus filhos, etc. Você acha mesmo que aquela mulher não faz mais parte da sua vida, que aquele homem não faz mais parte da sua vida? Ai, 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 que ilusão, né? E o sofrimento que você está causando para terceiros? Está pronto para arcar? Eu mereço ser feliz. Eu também. Mas existem N formas de sermos felizes, né? E não é com novas paixões. Paixões, elas vêm e depois elas vão. Tem noção das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra? Ali, desculpem, era o céu que era para estar com letra maiúscula. Foi um erro de digitação meu. Então, será que você tem noção do que você está fazendo? Né? Em termos de compromisso, e principalmente com a gurizada? Você tem a percepção que a pessoa certa é você? A única pessoa certa é você, que se não estiver contente consigo mesmo, não será certo para ninguém. Óbvio. Entenderam a subliminar disso? Você que é a pessoa certa. E se alguma coisa está dando errado é porque você não está sendo a pessoa certa. Já refletiu sobre possíveis interferências na sua decisão? Ore e decida com muita responsabilidade. E aí, é com ele. Obsessão. Um tema também bastante complexo, né? Porque envolve uma série de elementos. Me deem licença por um segundo. Envolve uma série de elementos. Então, por exemplo, se nós nos basearmos no Livro dos Espíritos, na 971, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Lembrem da 954 também, né? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Óbvio, todos nós temos um bom mentor, com certeza. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhe parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante uma outra vida. Lembrando que quando a gente está falando de obsessão, a gente está diante da possibilidade de estar ali no atendimento fraterno com um caso de obsessão simples, fascinação ou subjugação. Todo mundo aqui sabe a diferença dessas coisas, eu tenho certeza, e do nível de gravidade que elas podem chegar. Qual a orientação que pelo menos a maior parte da literatura passa para a gente, que a gente também, algumas coisas que a gente aprende na própria casa. Obsessão não é sinônimo de mediunato. A pessoa não tem que sair dali para desenvolver. Pelo amor de Deus. Isso é uma falsa crença que é veiculada numa série de casas. Não pode. Eu mesmo já presenciei as pessoas falando isso. Não pode. Não é assim. Nós temos o canal mediúnico, nós temos a interferência da espiritualidade o tempo todo. Temos essa comunicabilidade com o plano espiritual o tempo todo pelo nosso canal mediúnico. Sabemos que algumas pessoas têm isso mais dilatado, chamado mediunato. Então, as pessoas têm realmente, muitas delas, em diferentes formas, ou algumas juntas, como tinha o nosso irmão Chico, ou tem o nosso irmão Divaldo. Elas têm capacidades de sentir as coisas mais, etc. Essa sensibilidade aumentada. Isso é chamado, então, mediunato. Mas durante um processo obsessivo, esse canal também pode ficar mais alargado. E essa pessoa vai ficar à mercê desse desequilíbrio. E ela está sob influência. Então, se ela está sob influência, e pode muitas vezes ser um caso de subjugação, você pensa que ela é uma médium e tem que desenvolver para isso passar. Não, de repente ela pode até
tenho medo, eu tenho dom, mas eu morro de medo. Então calma, vai levando a vida fazendo o bem, vai trabalhando. A hora certa você vai se sentir inspirado a fazer isso e quiçá seja um bom trabalhador e preste aí um trabalho de obsessão e etc, né? Obsessão não é perturbação espiritual. A perturbação tem outras características. O vento vem, balança, balança, né? Mas pode ser que a coisa esteja ainda bem equilibrada e calma. Então a pessoa já identificou os interferentes. Quem de nós não é perturbado? Vai fazer atendimento fraterno, que já é uma boa fonte dos espíritos ficarem às vezes um pouquinho bravos com a gente e dar uma, né, aparecerem lá nos nossos, que seriam lindos sonhos, causando uns sonhos não tão bons assim. Aí a gente corre, né, porque a gente é esperto. Os obsessores são muito bons na nossa vida, porque a gente cai do trilho, às vezes por causa deles, mas porque nós estávamos necessitando de um trilho novo, de um equilíbrio, tomar o lugar certo. Então benditos sejam, que é necessário que eles venham, né, que todo escândalo venha. Mas o céu cuida deles, a gente não tem que se envolver diretamente. Há constrangimento da vontade num processo obsessivo. Verdades absolutas ou ilusórias, como o caso da fascinação. Momentos de paralisação da vontade com redução de qualidade de vida. Se esses elementos estão presentes, a coisa está um pouquinho complicada mesmo, né? A gente precisa tomar todo cuidado. Espere o discurso da pessoa para tentar identificar mais ou menos com o que você está lidando, o que seria a melhor coisa. Muitas vezes eu falo, minha Nossa Senhora, penso comigo, não tenho nem noção por onde eu vou começar de tão complexa que é essa história. Aí a pessoa está falando e eu, né, a expressão corporal, a pessoa está falando, eu tô aqui, não vale. Eu tenho que estar com a disposição de ouvi-la. Eu tenho que ter uma linguagem corporal de ouvi-la. Eu já abominei no próprio aconselhamento genético mesa. Mesa para mim, se eu sentar aqui, que é a cabeceira, né, ou a frente, você sentar ali, isso já pressupõe que para qualquer coisa eu sei mais do que você. Isso não faz relação empática. Eu já tirei do meu atendimento há mais de 10 anos, isso no hospital. E eu proponho que vocês façam o atendimento fraterno sem mesa, tá? Busquem ficar de frente, né? Cadeiras, as pessoas sentam na sua frente, você senta aqui e conversem, porque com amigos a gente não se põe atrás de uma mesa. Então o ideal é a gente buscar isso, né? Então espere o discurso e aí você fala, e agora? Né? E mentalmente fala, vocês me dão uma força aí, porque, né? De repente, blá, 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 blá. A pessoa, nossa, muito obrigado. E lá foi você que falou, né? Mas também se não houver merecimento, não vem, patina, né? Você não fez por merecer, teve um dia difícil, bancou danadinho, não tem jeito. A gente é bem assessorada quando a gente faz por merecer. E explicar sobre afinidade moral. Não é assim, olha, se você não se comportar bem, você vai ver um tanto de gente. Os espíritos, pelo amor, não pode ninguém ficar com medo. São nossos irmãos, né? O que eu faço? Vou ter medo de um irmãozinho meu que às vezes pode ser violento comigo na rua? Não, eu vou me precaver. Se eu puder ajudar, se estiver numa situação de ajuda, eu vou ajudá-lo. Eu não preciso ter medo dele, mas isso não significa que eu não tenho que ter cuidados, porque ele não está equilibrado o suficiente para que eu esteja protegido na presença dele. E assim são os obsessores, né? Então, a questão do obsessor, eu sempre digo, uso isso como uma metáfora, porque o obsessor, para mim, ele é sempre uma visita. A visita, algumas ligam avisando, né? Mas, pelo menos, nenhuma visita, a não ser aquele vizinho, assim, um pouquinho mais enxeridinho, né? Mas a visita, ela pelo menos bate na porta. Aperta a campainha, dá uma ligadinha. Vocês concordam? Então, ela quer entrar. Aí a visita entra, porque você deixou. Aí a visita entra e você diz, você olha bem pra cara da visita, você não estava esperando essa visita. Olha, me desculpa, eu queria muito te atender, mas eu estava de saída. Vem aqui, vamos conversando comigo. Porque de repente é aquela visita que você não queria nem fazer a maior caridade do dia, né? E você vai ser caridoso contando essa mentirinha. Eu estava de saída, vou pegar minha bolsa. Desculpe, da próxima vez liga pra gente tomar um café. Mas, pois a visita, infelizmente, sabia que não era uma pessoa boa para te visitar, não estava bem intencionada, enfim, você se livrou da visita. Mas a visita, você sabe que não é uma boa visita, você sabe. Todo mundo aqui sabe quais são os pensamentos danadinhos, todo mundo está me ouvindo, sabe quem são os pensamentos danadinhos, como eles são. Aí a visita entra. Ah, ela é ruim, mas ela é tão simpática, né? Ah, ela é atraente.
Entra, visita, toma um cafezinho. A visita entra, toma um cafezinho e começa a colocar os pontos de vista da visita. Mas você, ao invés de identificar, pelo menos nesse período, que a visita não está bem intencionada e falar, então tá bom, sinto muito, mas agora não dá mais, eu preciso sair. No caso é a visita que precisa sair, né? Então, eu vou até pro centro, quer ir comigo? Né? Eu vou fazer o culto do Evangelho no lar agora, quer fazer comigo? Perfeito. Mas não só achei que a visita está mal intencionada, mas ela é tão atraentezinha, tão bacaninha, tem dinheirinho, tem um monte de coisas para me oferecer. Dorme aqui. Aí você oferece uma cama, bem arrumadinha. Quando você vê, a visita ficou 30 dias, 60, 90, uma vida inteira. O obsessor é visita. E só fica se houver acolhimento, afinidade. Então, a gente tem que estimular esse indivíduo a convidar a visita para sair. Mas às vezes a visita não precisa ser convidada, porque não pode ser estimulado o pensamento direto com a visita. A gente às vezes estimula a saída da visita não oferecendo as condições que a visita quer. Portanto, ressignificando os nossos pensamentos, transformando-os, automaticamente a visita vai embora. O ambiente não é mais acolhedor para ela. Então, obsessor é visita sem jamais culpabilizá-lo. Ele foi na sua casa porque você permitiu. Mas claro que pode ser de forma inconsciente, né? Pode ser coisas de vidas passadas e tem todas essas coisas que nós espíritas sabemos como funciona. Mas é sempre bom lembrar que essa pessoa precisa mudar o seu teor vibratório. Às vezes tem uma raiva por trás, um pensamento depressivo, uma culpa. Remorso é um terreno muito fértil para processo obsessivo. Lembrar-se, isso é frase do próprio André Luiz, lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então eu não vou ficar falando de obsessor para a pessoa que me procurou com processo obsessivo, eu vou falar de Deus, né? Obsessão pode levar a doença psiquiátrica ou acompanhá-la. Até não sabia que o doutor Jair que ia falar, mas eu disse, esse tema aqui é super importante que a gente identifique alguns aspectos da doença psiquiátrica e que pode, obviamente, ter processos obsessivos como causa primária ou secundária, mas tem que se orientar, procurar tratamento médico e jamais desestimular. Aquela história de, o fulano veio aqui no centro e sarou. Nem precisa tomar remédio, não. E tomara que ele venha aqui no centro e sare, mas continuando a tomar os seus próprios remédios. Estimular a prece. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês já tiveram um processo em que você sente a aproximação de um espírito e muitas vezes você está diante de uma pessoa, você já tentou fazer ela fazer prece naquele momento? O que vira? Não vira. Não é a hora. Quem está do lado pode sim dar um passo, a pessoa que sabe fazer isso. E, enfim, servir até de intermediário para que os espíritos consigam afastar esse irmão e tudo mais. Mas aquele indivíduo por si, no momento que ele está sentindo a aproximação da entidade, ele não pode naquele momento fazer prece. Ele tem que ter a postura de prece. Mas quando isso estiver melhor, quando isso às vezes até passar. Então, o tratamento fluídico, espiritual, médico e psicológico são fundamentais. Nessa hora aqui, esse indivíduo tem que mudar de ambiente, pedir ajuda para alguém, ir conversar, notificar, dar o sinal, sinalizar que ele não está bem, olha, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Ele já está sob o domínio da entidade, o constrangimento dos seus pensamentos já existe. E se ele tentar fazer prece, ele pode, às vezes, simplesmente se focar no obsessor e ter um processo de desequilíbrio até maior. Então, se acalme, vai procurar ajuda, procure, está no escuro, acenda a luz, vai tomar uma água, volta, né? Fica tranquilo, a hora que você sentiu os batimentos estão melhor, muito obrigado, Senhor. Isso pode ser uma prece, dito de muito coração, isso já é uma prece, né? Eu peço ao meu anjo guardião, meu mentor espiritual, que me dê luz e sustentação nesse momento, que esse irmão seja amparado. Agora, pelo amor de Deus, muitas pessoas chegam e dizem assim, eu falei, eu via ele no meu quarto e dizia, vai embora, o que você quer de mim? Nunca se comunicar com algum espírito em caso de estar vendo a entidade ou sentindo. Jamais. Deixa que os mortos enterram os mortos, deixa que as coisas aconteçam com a espiritualidade.
cumprir a visita. Então, tá difícil, eu não consigo. Ok, vai lá, aquele remédio que o médico te deu para ansiedade, tá uma crise de ansiedade violenta, você está sentindo, toma um remedinho, tomou na hora certa. Então, procure ajuda, acenda a luz, vai ver televisão. Programa bacana, com paisagens bonitas, não é hora de ver né, não vou falar nome de programa de TV, mas vai mudar a sintonia para que a entidade não se sinta fortalecida. E aí sim, melhorou? Vamos fazer uma prece? Aí sim, vamos agradecer, vamos nos reequilibrar. Aí é a hora que ele pode efetivamente se concentrar na prece. E eu estimulo as mudanças de comportamento. Boas escolhas, boa leitura, caridade e estudo. Me restam 5 minutos. E nós vamos falar do último tema, a homossexualidade. Que para algumas pessoas é muito difícil de abordar. Particularmente eu acho que é um tema exatamente como os outros, que tem níveis e níveis de entendimento, porque são temas do comportamento humano, e o comportamento humano, pasmem, e não pasmem, ele é complexo. Tá? Então vamos lá. A gente tem que lembrar que existe identidade de gênero, isso não é uma questão de física, tá? Aliás, de corpo físico. As pessoas que vão se envolver com esse assunto, ou atender as pessoas que têm qualquer questão acerca da homossexualidade, tem que lembrar que, ou tem que estudar, o que é um heterossexual, homossexual, bissexual, transexual e travesti. É importante as pessoas saberem com o que estão lidando. Não se esqueçam que nós temos toda uma, vamos dizer assim, um conceito espírita ainda em construção, porque não há informação direta sobre esse assunto na literatura, no Pentateuco, nem na revista espírita, mas há algumas obras complementares que abordam o assunto. Se a gente for considerar tudo que nas obras complementares, ou enfim, que muitos autores ou mesmo expositores espíritas falam, e é um pensamento ainda em construção, a gente encontra uma série de coisas. Uma consequência natural qualquer mudança que seja da heterossexualidade, que é a afinidade física e afetiva com indivíduos de sexo biológico oposto. Consequência natural do reflexo mental e emocional na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Então, que seria um condicionamento mental e que agora se traduz isso na forma de gênero diferente para essa encarnação. Que seja uma condição facilitadora da execução de uma missão espiritual. Encontra-se isso também. Que é uma situação de prova ou de expiação decorrente do abuso das faculdades genésicas, ou seja, sexuais, e do sentimento alheio. Que é um reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Que é uma condição reativa decorrente de um processo educacional atual e ou de traumas infanto-adolescentes, a questão do ambiente. Tem N situações que se colocam. O que a gente sabe e o que a gente ouviu e viu em muita literatura é que não é uma questão de opção. Gente, ninguém acorda, eu sempre digo isso, vou ser lésbica hoje, a partir de agora eu sou lésbica. Não é assim que as coisas acontecem, né? O elemento humano, ele é um complexo e o seu comportamento também. E despida-se das suas verdades quando você lida com temas que você não conhece. Porque eu sempre digo, ter um homossexual atendendo ou vendo ali na escola, onde você convive, e você pode dar todos os nomes para isso que quiser, não deve. Mas pode pensar. E pode considerar do jeito que você quiser. Como tudo aquilo que a gente viu com base em muitas informações doutrinárias, ou mesmo com base na sua experiência de vida. Agora, você dizer é sem vergonhice e etc., acostume-se a pensar diferente. Porque eu já vi pessoas assim, enquanto era na casa do vizinho. A partir do momento que o homossexual era o próprio neto, as coisas mudaram de figura. E não era mais um processo de sem vergonhice. Então lembre-se, não é ser simpático, é ser empático. De tudo que a gente viu, absolutamente com isso a gente acha que pode ficar. É uma experiência corporal necessária para o espírito. O que ele vai fazer disso é com ele e com o plano espiritual, de acordo com aquilo que foi programado e que ele participou muitas vezes da programação. Orientação.
Se você tem dificuldade, é preconceito mesmo, às vezes, preconceito, encaminhe para um outro atendente, caso só lhe seja revelado no momento do atendimento fraterno. Ai, meu irmão, eu estou passando essa sua problemática que você está enfrentando, eu estou passando uma situação mental envolvendo, eu estou emocionalmente um pouco comprometido para te dar uma boa orientação e nós temos uma conversa legítima. Mas eu vou chamar fulano e ele é bacana para conversar e ele está mais desprendido, acho que eu não estou num bom dia hoje. Você quer conversar com ele? Qual o problema? Ué, qual o problema? Todas as tendências, vocações e inclinações psicológicas não são decorrentes apenas das experiências da nossa vida atual. É importante que isso se esteja claro. Não use a heterossexualidade como sinônimo de normalidade. Muito cuidado com isso, porque sadomasoquismo, tara, violência, ninfomania e outras coisas, na maioria das vezes são heterossexuais. Então, muito cuidado se falar o que é normal, mas nós sabemos o que pode ser mais adequado e o que é mais comum. Já refletiu sobre os desdobramentos da sua opção, meu irmão? Sobre todos os desdobramentos? Você realmente tem noção de preconceito social e familiar que muitas vezes você vai enfrentar? Você sabe exatamente o que sente? Já procurou uma orientação nesse sentido? É exatamente o seu sentimento? Você é capaz de compreender que muitos não te compreenderão e que isso pode te levar, inclusive, a desequilíbrios? Estimule a psicoterapia, não para cura, pelo amor de Deus. Pode ser só uma fase. Na psicoterapia é um espaço que ele vai ter para discutir essas coisas e jamais o psicólogo, um bom psicólogo, vai incentivá-lo a este ou outro comportamento. Mas vai promover reflexão para que ele saiba qual é a sua melhor decisão. Continue frequentando a casa, meu irmão. Vamos estudar a doutrina espírita. Não faça autopunição, jamais. Todos nós temos algumas querelas aí, coisas que nós gostaríamos de mudar em nós mesmos, mas muitas vezes não conseguimos. Como fazer o melhor disso que nós somos? Não cabem julgamentos ou condenações, pelo amor de Deus. Respeito. Em qualquer opção. O que a gente tem que desestimular mesmo? Aí é desestimular, é falar diretamente. Promiscuidade e exibição. Ninguém precisa, chocar. Se tem necessidade de chocar, tem um conflito emocional envolvido, orientação psiquiátrica, orientação psicológica, não há a menor necessidade disso. Então, orientar a prática da caridade e do amor, sempre. Vamos trabalhar no bem, vamos ressignificar essa vida, esses conceitos, vamos andar para frente e vamos ver como é que a espiritualidade te acolhe e te orienta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Ou como a ti mesmo. Alguém conhece isso? Olha lá a nossa responsabilidade. Essa lei está subordinada a que condição? Olha, você ame a Deus sobre todas as coisas. Isso aí tá, tudo bem, a gente até ama, A gente pensa que ama. E amar o próximo como a mim mesmo. Mas não estava lá no rodapé da escritura, nem da tábua, nem sei lá de onde direitinho. Olha, você vai amar o próximo como a ti mesmo, mas só se ele for do jeitinho que você quiser. Se ele pensar do jeito que você achar certo, se ele se comportar do jeito que você quer. Ou seja, a lei não está condicionada a nós. Portanto, a lei a nós estaria subordinada? Não. Nós é que estamos subordinados à lei. Nós temos que amar o nosso próximo, independente dele, se ele tentou suicídio, se ele é homossexual, se ele fez um aborto, se ele está querendo separar. Vamos juntos arrumar uma solução e melhor orientar, Muito bem. Nosso grande desafio, penúltimo slide, se não me engano, no atendimento fraterno, como a Joana diz, psicólogos espíritas. Nossa Senhora, pesou, Nos preparar para essa tarefa, para melhorar quem não está bem. Portanto, parabéns aos que tomaram a iniciativa de se prepararem para fazer um bom atendimento fraterno, Vindo no curso, por exemplo, Lima? Parabéns. Era isso. Muito obrigada. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, desculpem ter passado um pouquinho, é que eram muitos temas. Oi? Obrigada. Alguma pergunta? Fala, querido. Por favor.
Pegar o microfone, senão quem está nos assistindo não tem acesso à sua voz, não vai saber. Quer vir aqui comigo dividir essa? Eu passei por alguns atendimentos, eu tive processos muito sérios, depressivos, e num determinado momento, uma casa espírita não conseguiu me acolher, não tinha uma pessoa preparada para me ajudar naquele momento. E eu acabei caindo em outra casa espírita. Nessa outra casa, a pessoa identificou que eu tinha mediunidade e eu já fui colocado para trabalhar. Né? Trabalhar na sessão mediúnica, né? Essa pessoa ela era uma evangelizadora da casa. Eu comecei na evangelização e o nosso laço foi tão forte que ela me passou o telefone dela. Então eu ligava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Levei a minha prima também, passou muitos processos também, ligava para ela. Então o nosso contato saiu, se estreitou de uma tal forma que te estimulou a ficar na casa. Isso, a ficar na casa, tudo. E essa pessoa, ela era tão assim, acolhia tanto as pessoas, que foi formada uma equipe de evangelizadores com os atendimentos fraternos que ela fazia. Então aquilo foi crescendo, e ela entregou toda a vida dela, a casa dela, o telefone, tudo. Foi um processo que eu participei. Hoje você falou que isso não é talvez o mais recomendado. O mais recomendado, mas comigo deu Funcionou. Certo. Eu não sei se houve um processo espiritual envolvendo toda a minha ida na casa, todo o conhecimento dessas pessoas. Certeza. E muitas coisas maravilhosas aconteceram dali, dessa união. Vamos raciocinar assim no seguinte ponto. Com você deu certo, e a gente não pode generalizar. Lembra do cada caso é um caso? Mas ela tinha esse procedimento. É claro que nós temos que considerar que essa pessoa tem uma disponibilidade de madrugadas e de vida, de acolhimento total. Muitas vezes nós temos que identificar nesses irmãos nossos que, obviamente, a bondade em pessoa, mas havia uma carência muito grande nela também. Ela formou sua própria equipe a partir de pessoas que ela se julgou tão boa no sentido de ajudá-las. Então havia também uma troca. Quando ela fazia isso, certamente, com um pouco de percepção do que eu estou sentindo da situação, havia uma troca muito grande. Vocês precisavam dela e ela precisava muito de vocês. E não que todos nós não precisemos uns dos outros. Mas eu já vi casos, ao contrário de você, que deu certo, que não deu certo. Que a pessoa estava num processo de doença psiquiátrica, que o outro indivíduo achou que só o acolhimento seria suficiente. Ela se desequilibrou ao ponto de ir para a internação psiquiátrica. A outra situação é que você pode desequilibrar muito uma pessoa colocando-a numa mesa, que também é diferente de desenvolvimento mediúnico de mesa de trabalho, de desobsessão. Então, o ideal é que você observe um pouco mais, para não corrermos o risco de não dar certo como deu no seu caso. Então, o ideal é nós convidarmos para assistir às palestras, para vir sempre à casa, para frequentar, inclusive, a gente não é obrigada, o indivíduo não é obrigado a ser espírita, mas ele gosta da religião dele. Então vá lá, mas vá com outra proposta. A proposta da comunicação com o
pode eu faço uma pergunta. ouvir você. Então, para ser trabalhador como atendente no atendimento fraterno, precisa ser santo, psicólogo, precisa ser um Chico da vida. Tem santo aqui de Precisa ser um psicólogo, amigo? tem ali? Não, Exatamente. óbvio que não, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço. É evidente que você Aham. ninguém tem condições de ser isso. Lembre-se que você é falível. Lembra daquela frase? Toda a sua orientação, nós só temos que agradecer, que foi sensacional, principalmente Obrigada. para mim. Obrigada. Mas uma coisa eu tive muita dificuldade no início, já estou aprendendo. Homossexualidade. Oh, meu Deus do céu, no começo eu, machista que sou, tive muita dificuldade de tratar esse assunto com as pessoas, Te compreendo, lidar com Luiz. parecia. Eu fui aprendendo com os meus colegas, eu usei aquilo que você falou. Quando o sujeito me vai falar, fala com ele aqui. Fala com ele. Não é assim também, fala com ele aqui, né, É. Luiz? Fala com ele aqui que ele pode te orientar melhor. Aham. Mas ainda uma coisa eu não consigo entender e tenho muita dificuldade. Você citou ali a exibição. Como tratar a exibição, a ensinar homossexuais? Eu vejo homossexual, notoriamente um cara, você vai ser homossexual, aquele cara ali, a aparência dele, o comportamento, comportamento, a vestimenta dele. Por acaso, ainda ontem, na sala de aula na escola que eu dou aula, passou pela minha frente um aluno do curso de moda. Eu olhei e caramba, eu não soube saber se era homem, se era masculino ou feminino. Agnes, quase que eu parei o rapaz, vem cá, vamos conversar. Não faça isso, Luiz. A não ser que ele pare para Eu não conversar com você. Mas eu Isso. estou dizendo que eu fiquei assustado com a situação. Falei, meu Deus do céu, eu tenho pena. Eu fiquei com pena, eu tenho pena desse rapaz, tenho que falar com ele. Mas graças a Deus eu me controlei e não fui falar com ele. Eu te pergunto antes, como fazer isso para a gente dar no atendimento fraterno, orientar nesse sentido da exibição? Aham, a questão da exibição. A gente deve, obviamente, desestimular a questão de exibições absolutas, de coisas, porque, como eu te disse, muitas vezes, Luiz, o elemento humano é muito complexo. Nós não vamos conseguir, numa resposta tão simples aqui num curso, abordar isso. Mas o elemento humano é muito complexo. O comportamento não é tão simplista assim. Eu não me exibo simplesmente porque eu quero me exibir. Não, as coisas não se passam assim. Existe todo um contexto que talvez, se você soubesse, você ficaria muito mais penalizado do contexto per si do que do indivíduo resultante de um contexto. Muito cuidado em julgar o indivíduo pelo que ele é quando ele passa. E vou te dizer uma coisa um pouquinho drástica, me permite que você é meu irmão, é da minha casa, então eu posso dizer isso para você. Você não precisa saber o que ele é. Ele precisa saber o que ele é. Você não. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é com esses pré-julgamentos. Nós temos pessoas que têm opção de gênero diferente da nossa e que fazem trabalhos fantásticos e que são elementos maravilhosos. E também temos pessoas que têm opção igual à da gente e que, infelizmente, estão se colocando na vida de uma forma extremamente inadequada. Então, não é o gênero que vai fazer a caracterização do indivíduo bom ou do indivíduo que não é bom, pelo menos adequado para aquilo que a gente acha. Então, o interessante é o acolhimento. E por que o exibicionismo? Eu não estou dizendo do indivíduo que gosta de pôr um brinquinho, a roupa colorida. Isso ele quer deixar claro que a opção de gênero é diferente. Mas existem situações de nudez, de alteração do corpo, e situações. Porque você tem que considerar, Luiz, eu não sei se você sabe esse dado, eu não fiquei me explicando, eu tenho um pouco de intimidade com esse assunto porque eu dou aula sobre isso, mas se você souber, por exemplo, que é um transexual, imagine você, Luiz, imagina você se caracterizou como machista. Você, Luiz, acorda de manhã, né? Levanta e olha para o espelho. Quando você olha para o espelho, você está num corpo feminino. Aí olha a cara que você fez, Luiz, e só foi pensando na possibilidade. O transexual, ele se identifica do sexo oposto. Não tem história de agressão, na maioria das vezes, não tem nada, é diferente da homossexualidade, é diferente. O transexual, ele nasce transexual. Não tem, quem estiver me ouvindo, base genética alguma para nenhuma das opções de gênero não reconhecida. Neurofisiológica tem, tá? Fetos expostos a hormônio masculino, pelo menos a hormônio masculino, ou menos expostos, podem mudar a identidade
olha e diz, espera aí, tem alguma coisa errada. Desculpem, não gosto de falar da vida alheia, nem quando ela é de muito longe, mas a menininha da Angelina Jolie e do Brad Pitt, todo mundo sabe porque tem sido noticiado. A menina se recusa a pôr qualquer adereço, ela nunca quis brincar de bonequinha, ela só quer brinquedos masculinos, ela não quer mais ser chamada pelo nome dela, quer ser chamada de John, e ela veste roupas masculinas, e não há Cristo que mude isso nela. No transexualismo, você tem uma ideia da gravidade, dos erros que a gente pode incorrer, 70% dos casos cometem suicídio. E se você oferecer uma cirurgia de reversão, é para ontem. O homossexual não, é uma preferência. Não tem nada de errado com o corpo. Ele apenas se relaciona com o indivíduo, ele não tem atração. E Luiz, vamos nos colocar no corpo desse irmão. Você é um homem, você se disse até machista, você sente atração por uma mulher, acredito eu, e não precisa responder, não vamos entrar nesse mérito. Mas seria como eu dizer, Luiz, agora chega, tá? É homem que você vai se afinizar, se relacionar, e ponto final. Você pode até fazer isso em prol de uma série de coisas, em prol de coisa que você acredita, em sofrimento e indo contra até a sua própria natureza física, isso é com você. Mas não está em você a vontade de se relacionar com outro homem. Então, imagine o oposto agora. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho pena, mas não a pena que você tem por ser um homossexual, é porque eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Porque eu acho que tem que ter muita coragem. Nossa, é muito difícil. Até porque tem... Você está preparado se eu vier aqui dar aula doutrina espírita? Eu sempre uso esse exemplo de cabelo verde. Você já vai me julgar pela minha cor de cabelo. A gente não está preparado nem para o indivíduo tingir a cor de cabelo diferente do que a gente acha que é normal. Agora, se uma folha não cai, se não é vontade do nosso Pai, o meu irmão está nascendo assim, só porque ele é sem vergonha. Alguma outra pergunta? Oi? Fala, Celina. Eu atendi um menino há 3 anos e meio no atendimento fraterno. E ele tentou o suicídio também, né? Mas ele dizia, eu me deparei. É um transexual. Geralmente a mãe aceita, o pai aceitou, nem ele. Aí o pai veio falecer e eu disse para ele que ia fazer o pet de uma amiguinha no pet. E essa amiguinha eu também atendi. E eu disse para ele, olha, o seu menino lindo, inteligente. Ele foi ficando na segunda-feira, né? Segunda. Aumentando a autoestima dele, isso é muito bom. Disse pra ele, Samuel, eu sou um menino muito lindo, falando 3 línguas, vim aqui na biblioteca estudar, saía do restaurante. Dona Denise, eu brinco com essa coisa, vou fazer um pouco de impressionamento. Olha, mas aí tem um artista e não sabe. É um artista. Exatamente. Todos os quadrinhos, eu falei, vamos lá na biblioteca, que era a Swift, e ele pôs os quadrinhos Expôs lá. e era uma feira internacional, um casal de alemão, uma paixão por esse menino. Fala pra ele se ele não iria na Alemanha limpar meu cabelo, hoje ele está lá, já vai fazer 3 anos, quase 4 anos que ele está lá. Ai, né? Coisa boa. Conversei com ele sobre o sexo também, fazendo pergunta pra mim, então isso é muito bom, a gente entender. É um acolhimento, né? Em qualquer situação, né? Não quer saber. E se a gente não tem aquele nível de compreensão, às vezes, para aquele momento, falar, meu Deus, eu tô limitado para isso, né? Deixa eu pelo menos fazer as coisas de cunho geral, incentivar até a voltar, mas eu gostaria que você viesse conversasse com fulano, né? Também tem um papo gostoso e você vai gostar. Porque às vezes eu não tenho para quem indicar naquele momento. Eu vou orar para a espiritualidade me dar a luz, e
se eu amo ao meu próximo, ou pelo menos se eu estou imbuído da vontade de ajudar, as coisas vão vir na minha cabeça e pelo menos uma calmaria eu vou poder proporcionar, né? Isso mesmo, né? Tem N situações assim de estratégias que a gente pode lançar a mão. A gente a ir para frente, né? E aí, alguém mais quer perguntar? A gente já excedeu o tempinho já. Alguém mais? Podemos encerrar? Então, muito obrigada, a presença de todos, obrigada pela força. São temas difíceis, eu estava brincando com o pessoal lá aqui, né? A gente tem que respirar fundo, porque não é só uma questão de abordá-los, mas é a responsabilidade do que eu estou falando. Porque vocês vão sair por aqui e vão lidar com vidas.